Olá, seja bem-vindo à Vivência Iabás. Eu sou a Bruna Thayer, uma das integrantes do coletivo Iabás e sou a pessoa responsável aqui pelo grupo de estudos em Orixás. E se você está assistindo a gente no canal do YouTube, muito obrigada. E não esquece de se inscrever no nosso canal se você curtir, né? E acionar o sininho. Nós somos um coletivo gratuito, social, aberto, e toda essa interação, essa participação é fundamental para que a gente consiga crescer e expandir o nosso trabalho. O nosso coletivo, ele existe há 4 anos, ele se encontrava semanalmente, presencialmente, né, uma vez por semana no Espaço Herê, mas infelizmente, por conta da pandemia, a gente teve que cancelar os encontros presenciais, onde a gente dançava, tocava, estudava e compartilhava esse conhecimento, esses estudos de cultura de orixás, para esse encontro virtual que a gente está experienciando agora. Então a gente criou o projeto Iabás Connect, que foi um projeto que começou muito inocente e sem grandes expectativas, e ele foi crescendo e tomando proporções incríveis. Então, que a gente só tem a agradecer e por conta de vocês, por vocês estarem aí do outro lado, participando, que a gente está conseguindo expandir esse projeto e trazer convidados incríveis. O nosso coletivo, ele se divide mensalmente, né, nas organizações dos encontros. Uma vez por mês, a gente faz um encontro de estudo de orixá, e nos outros dias a gente traz diversos temas diferentes, que são temas que a gente acredita que são importantes, que são fundamentais para essa compreensão, né, da cultura de orixá de uma forma mais ampla, né? Que orixá não diz respeito só ao mito, né? Orixá diz respeito a toda a nossa cultura, a toda a nossa vida social e diária que a gente compartilha. Então, através da cultura de orixá, a gente aprende muitas. A gente aprende valores que são fundamentais assim para a nossa vida cultural e social. E por isso que a gente aborda outros temas que não são só os orixás. Esse mês a gente a gente está começando hoje, né, com o orixá Oxumaré, e o nosso próximo encontro na semana que vem vai ser um encontro também muito especial, que vai ser com 2 convidados incríveis, que é o Márcio de Souza e a Cíntia Cardoso. Eles vêm para falar para a gente um pouquinho sobre racismo, preconceito, injúria racial, essas diferenças, o que esses termos querem dizer. Dia 14 do 9, das 19 às 21 horas. E no dia 21 do 9, a gente vai trazer o tema O Corpo Trans na Cultura de Orixás, através de 2 convidados incríveis também, que é a Casa Transvivência em Florianópolis, que é uma casa, que é um projeto bacanérrimo, que abraça e traz esse suporte para o pessoal trans, e o Luke Iemoja, que é um estudioso da cultura de orixás, é trans e é estudioso da cultura de orixás há muitos anos. Então acho que vai ser uma conversa bem legal, e como a gente está trazendo esses temas, a gente escolheu para esse mês o orixá Oxumaré, para começar o mês.
E eu espero que vocês gostem e compartilhem e participem, deixem a opinião de vocês aí no vídeo com a gente. Bom, como eu falei para vocês, meu nome é Bruna, eu sou uma apaixonada por cultura de orixá, completamente apaixonada. Há muitos anos, há 20 anos, eu pesquiso e estudo orixás. Quando eu entrei para esse coletivo, foi no intuito de ampliar o meu conhecimento em orixás e compartilhar e crescer e dançar e cantar para o orixá, junto com esse grupo de cultura lindo. E hoje eu estou encabeçando os estudos e compartilho com vocês um pouco desse aglomerado de informações que eu fui guardando ao longo dos anos. É importante dizer aqui que a gente nunca trata de verdades absolutas quando a gente trata de cultura de orixá. O nosso coletivo escolheu abordar a cultura de orixá através da cultura iorubá, como uma linha de fundamentos e de pensamentos para compartilhar esses conhecimentos com vocês. Nós não tratamos orixá de forma religiosa, isso é importante ressaltar. Respeitamos muitíssimo todas as religiões de matriz africana e o culto aos orixás, inclusive, Fá. Mas o nosso intuito aqui não é falar de religião, é falar de mitologia. É falar do orixá, falar do mito. Não dos fundamentos religiosos, quais são os ritos e como eles devem ser feitos, o que está certo, o que está errado. Nada disso. Isso você vai buscar através do seu babalaô, da sua Yalorixá, do seu pai de santo, sua mãe de santo, seu guia espiritual, o seu orientador. Aqui é para ampliar o seu conhecimento individual e pessoal do orixá como mito e parte fundamental da nossa cultura brasileira de diáspora, né? A gente acredita aqui nesse coletivo que o conhecimento, ele é a única saída que a gente tem para acabar com esse preconceito, desmistificar, né, esse tema tão glorioso, tão magnífico que é a cultura de orixá e que infelizmente está sendo bastante deturpado nos dias de hoje por falta de conhecimento mesmo. Então a gente acredita que a gente está fazendo o nosso papel aqui e a gente espera que vocês gostem e compartilhem desse conhecimento com mais e mais pessoas. Axé. Bom, começar pedindo licença para a minha ancestralidade, para a ancestralidade de todos vocês, para a religiosidade de todos vocês, pro orixá de todos vocês, pro ori de todos vocês. A gente vai começar aqui com o orixá Oxumari. Arroboboi Oxumari, axé. Salve o Senhor do arco-íris, salve o Senhor dos ciclos, do cordão umbilical que nos conecta à terra e aos céus. A grande serpente que em seu movimento helicoidal mantém o universo ligado, unificado, uma massa de naturezas distintas em constante movimento. Eu quero convidar vocês a tomar uma perspectiva do mundo e saírem e verem o planeta de fora. Essa grande massa de terra. E nesse voo panorâmico, vocês olharem e veem aqueles pedaços de terra, água para todo lado.
Cada pedacinho, cada milímetro de terra que vocês estão vendo, cada pedacinho, cada milímetro de água, mililitro de água que vocês estão vendo, tudo isso tem vida. E tem muita vida. Tem vida nascendo, vida crescendo, vida morrendo, se transformando, diferentes formas de vida. Todas essas energias físicas e não físicas, elas são ligadas por um grande cordão umbilical, que é essa serpente. É uma serpente que há milhares e milhares de anos atrás, lá no continente africano, no berço da civilização da Terra, onde essas pessoas tiveram a grande sensibilidade de perceber e fazer nascer esse mito tão lindo que é Oxumaré. Oxumaré, Exumaré. Muitos falam que é Oxumaré, mas eu já ouvi dizer que também na África pode se falar Exumaré, então tanto faz. Ele é um mito originado do Mai, no antigo Daomé, onde é conhecido como Dan, a serpente, aquele que proporciona a riqueza. Rege o princípio da multiplicidade da vida, um transcurso de incontáveis destinos. É o orixá de todos os movimentos, de todos os ciclos, o movimento da terra em translação e rotação, as estações do ano, o dia, a noite. Orixá que é a grande representação da renovação, da mutação, porque os orixás são a natureza, as milhares de naturezas que existem no mundo e dentro de nós. Oxumaré se você pesquisar Oxumaré, você vai se deparar com centenas de estudos e textos falando de Oxumaré como um deus ambíguo, como um mito ambíguo da cultura de orixás. Bom, eu não acredito que ele é um deus ambíguo, duplo, porque na África, na concepção africana de mitologia, não existe essa dualidade. A visão precisa ser tomada, né? A nossa visão precisa ser tomada por uma perspectiva mais ampla, onde o mito pertence simultaneamente à água e à terra, que é macho e fêmea. E aqui no mito Oxumaré, isso se faz necessário, já que ele representa os ciclos e os ciclos completos precisam abranger esses elementos, todos os elementos. O macho e a fêmea se completam, se somam para que haja concepção do ser. E essa leitura, ela é completa, ela é completamente inserida na leitura de uma cultura pluriuniversal africana, né? Onde não existe um lado e o outro, né? O bem e o mal, o certo e o errado. Isso depende, sempre tem pontos de vista e depende das perspectivas, né? Quando a gente fala de Oxumaré, a gente exprime essa união, né? Que não é uma união de opostos, mas é uma compreensão de vários elementos que se complementam. Partes que se atraem e proporcionam essa manutenção do universo que é constante durante os ciclos da vida. Como a gente fala aqui no coletivo, já citou várias vezes, os orixás eles sempre se conectam a outros orixás, né? E
Oxumaré, ele tá ligado a um orixá chamado Omoluburuku, que é um orixá conhecido aqui no Brasil por Nanã. É diferente, Omolu e Nanã não são o mesmo orixá em África, mas isso vai ficar para um outro tema de um outro estudo. Na cultura iorubá, orixá Oxumaré está ligado a Omoluburuku. Alguns dizem que ela é sua mãe. Como um orixá que representa o ciclo da vida, ele se relaciona com vários orixás, né? Como eu acabei de citar. Começando pela terra e sua essência primordial, a terra que nos nutre, onde tudo se realiza, fazemos a relação direta de Oxumaré com Aziami Oxorongá também, Unilé, a grande essência e força da vida, a grande mãe. Na África, ele também está ligado a um outro orixá, que aqui no Brasil a gente não conhece dentro da cultura das religiões afro-brasileiras, da cultura afro-brasileira, que é chamado Odiolá Olorejo, que é um orixá que representa a serpente da prosperidade, essa divindade que lidera todas as divindades ligadas à serpente, né? E Oxumaré tem a serpente é um símbolo muito forte de Oxumaré, né? Principalmente essa serpente das águas doces. Outro orixá que vemos muito presentes no mito de Oxumaré é Xangô, com diversas lendas que contam de quando Xangô tentou aprisionar Oxumaré, ele se transformou numa serpente, escapou, de quando Xangô decidiu casar com Oxum, mas seus reinos ficavam muito distantes, né? Um ficava no alto das montanhas, outro ficava na profundeza das águas. Então o Xumaré criou esse arco-íris e onde ele podia ir e vir entre um reino e outro, e ele é o grande mensageiro de Xangô. Euá também é um orixá que volta e meia é citada, fazendo parte das lendas de Oxumaré, dos mitos de Oxumaré. Ela também aparece nessa órbita e em algumas lendas ela é citada como irmã de Oxumaré. E a gente já estudou Euá aqui, e a Euá, ela, né, quando a gente fala dessa transformação dos estados líquidos das águas, né, a gente se conecta quase que diretamente a esses mitos, a esses dois mitos de Euá e Oxumaré, né? Porque para a formação do arco-íris a gente precisa ter a chuva e a gente precisa ter o sol e a gente precisa ter esse ciclo, né, de transformação. Ao apresentarmos a conexão dos mitos, né, é importante falarmos, né, dessas conexões, porque elas nunca são feitas ao acaso. A gente pode discorrer horas a fio aqui o porquê que uma determinada energia se liga a outra e, como a gente falou antes, se complementam, se atraem ou se chocam, porque nada é avulso, né, no universo e solto no mundo. Nenhuma energia se faz completa por si só. Nessa grande teia que é a mitologia africana, os mitos eles se orbitam e se complementam. Então, a gente pensar, quando a gente está refletindo sobre algum mito, a gente sempre percebe que outras naturezas se atravessam e se complementam ali naquela reflexão. E isso é muito interessante e nos ajuda muito a ampliar o nosso conhecimento e a nossa percepção sobre o mito. Nessa compreensão da rede de conexões,
de mitos que a gente se faz, esses sujeitos plurais, né? Que a gente fala tanto aqui no coletivo dessa cultura africana pluriuniversal. E é através dessas várias conexões que a gente alcança essa compreensão e essa compreensão mais plural do que é, né? E o que pode ser um mito africano. Oxumaré exprime isso quando ele desenha um arco-íris na terra, né? E os orubás, quando eles veem um arco-íris no céu, eles logo falam: Kiniolo Keorum, Oxumaré lo Keorum, Toniolo Keorum, Awo lo Keorum. O que apareceu no alto dos céus? Foi um arco-íris que apareceu no alto dos céus. O que apareceu no alto dos céus? É o grande segredo que apareceu no alto dos céus. Alguns dizem, inclusive, que a palavra Oxumaré quer dizer arco-íris em Yorubá. Eu não sei ao certo se essa é a tradução literal ou é só mais uma forma da natureza se misturar ao mito dentro da cultura Yorubá. O que eu sei é que ele sustenta o universo. Ele controla e coloca os astros em suas posições e o oceano em movimento. Rastejando pelo mundo, ele desenhou seus vales e rios. E é a grande cobra que morde a cauda, que representa a continuidade do movimento e do ciclo vital. A sua essência é o movimento, a fertilidade, a continuidade da vida. Acredito que nesse ponto, aqui, onde estamos do nosso estudo, a gente já consegue entender essa ligação do mito Oxumaré com a sua natureza masculina e feminina, né? Entender que essa dualidade ela faz parte da cultura eurocêntrica que se desenha perante um mito. Bom, nas minhas pesquisas eu encontrei um artigo de uma pessoa chamada Vinícius Vasconcelos Castro. Ele traz algumas reflexões nesse artigo que se intitula A Serpente Arco-Íris. Bom, uma delas ele fala a maneira de pensar, tal como a que percebemos na tradição judaica cristã, não existe na cultura iorubá, tampouco nos cultos nagôs. Isso com certeza não existe. É uma forma de pensar e de vislumbrar a vida e os mitos completamente diferente, né? Isso a gente concorda completamente. E ele fala também que a natureza andrógena em Oxumaré revela o mais íntimo dos pensamentos humanos. Bom, pode ser que sim. Em uma necessidade de rotular e humanizar os deuses, né? Aí ele traz, ele é o equilíbrio e ao mesmo tempo o infinito. O seu elo é a busca de novas formas de compreensão da realidade social. Eu gosto de perceber o mito nos nossos, trazer esses mitos para o nosso dia, para a nossa vida, para a nossa sociedade atual. Eu acho que é muito interessante, mas ao mesmo tempo é muito particular de cada leitura, né?
humanizar os deuses, eu não vejo como uma coisa positiva. Eu não acho que a gente deva humanizar os deuses, né? Porque se a gente deixar de vê-los como deuses, é onde a mitologia e tudo que cerca essa mitologia para de fazer sentido, né? Eu acho que o sentido ele acontece justamente por eles serem deuses e deusas e aí ele continua, voltando aqui, ele continua e traz um outro pensador, que ele coloca um parágrafo falando aqui que algumas pessoas argumentam que o hibridismo e o sincretismo, a fusão entre diferentes tradições e culturas, é uma poderosa fonte criativa, produzindo novas formas de cultura, mais próximas à modernidade tardia que às velhas e contestadas identidades do passado. Outras, entretanto, argumentam que o hibridismo, com a indeterminação, a dupla consciência e o relativismo que implica, também tem seus custos e perigos. Acredito que sim, que tem seus custos e perigos, mas a leitura que você faz do mito, se uma hora você vê, se aquele mito se apresenta para você de uma forma feminina, se em outros momentos ele se apresenta para você de uma forma masculina, ou se ele se apresenta para você ao mesmo tempo masculino e feminino, e você desenha isso e traz isso para a sua arte, para o seu trabalho, para o que você está desenvolvendo, isso é uma opção sua, é um aspecto seu, e se você souber fazer isso de uma forma linda e bonita, por que não? Eu acho que o importante, né, inclusive que a gente vem falando muito aqui nesse coletivo, né, quando a gente trata, por exemplo, de apropriação cultural, né, é justamente a gente conhecer, a gente mergulhar, né, no conhecimento do mito, para a gente poder desenrolar a partir desse conhecimento o trabalho que a gente acredita que a gente deva fazer, que seja importante e fundamental de ser colocado, exposto ao mundo, né? O mito, ele existe e o que a gente vai fazer dele é individual de cada um. E se você fizer uma coisa bonita, se você respeitar o mito dentro das suas diversas faces, isso é lindo, isso é grandioso, e axé para você, e que seu trabalho seja muito bonito e que ele vá muito longe. O importante é mergulhar no conhecimento, é buscar estudo, é buscar ouvir, conhecer, conversar e crescer, né, no seu conhecimento com o mito. Então, se o Xumaré é masculino, se é feminino, se o Xumaré ele se apresenta com os dois sexos e o que isso quer dizer, aí a gente deixa ao encargo da interpretação individual de cada um. O importante nessa reflexão, né, e que a gente pode afirmar aqui, claro, respeitando todas as opiniões e nenhuma das afirmações são absolutas, né, é que depois dessa imersão, por exemplo, né, que a gente fez agora no mito Xumaré, é que a gente através do mito, através de Oxumaré, a gente pode se deparar com a nossa vida nesses ciclos que todos nós vivemos e que se renovam, nos nossos sentimentos que se transformam. E o sentimento da natureza de Oxumaré é o da compreensão dos acontecimentos da vida. Como aquela pessoa mais velha que já viveu muitas coisas e de alguma forma, ela tem uma visão, uma aceitação
do futuro e dos acontecimentos, ela compreende a mutação e a transformação constante das coisas. Oxumaré traz isso pra gente, esse sentimento de maturidade, de inteligência, de perspicácia, previsibilidade. Oxumaré nos ensina, através disso, que não precisamos ter medo, que vivemos a natureza sábia como ela é, e quanto mais conectados, melhor fluiremos entre os estados emocionais, físicos, de transformação constante da vida. Essas transformações acontecem, sempre acontecerão. E elas podem ser lindas, elas podem ser fortes, elas podem ser construtivas, e tudo isso cabe a nós mesmos. Isso a cultura iorubá nos ensina o tempo todo. Tudo depende da gente. A gente não pode delegar a culpa da nossa vida e de nenhum acontecimento a outras pessoas. A gente traz a responsabilidade sobre as nossas escolhas, os nossos caminhos para nós mesmos. E nos conectarmos a essa energia de transformação que ela vai acontecer e acontece constantemente, como uma forma da gente manter unido, né? Como essa grande serpente de Oxumaré faz, segurando, né, o planeta no seu movimento helicoidal. A gente pode se jogar e ter muito mais felicidade, muito mais leveza na vida, aceitando, né, transitar nesse arco-íris entre as montanhas de Xangô e as profundezas das águas de Oxum. E a gente pode escolher, né, enxergar o mundo para além do nosso umbigo. Tem um mito que fala que Olodumare ficou cego e chamou por Oxumaré, que devolveu a visão a ele, né? Então, a gente enxergar, né? A gente se propor a ver, não ter medo de ver as pessoas como elas são, de ver nós mesmos, de nos olharmos e nos enxergarmos como realmente somos, né? Pessoas com qualidades e defeitos e com coisas a trabalhar e evoluir. E compreender, né, que a gente faz parte de uma sociedade e que os seres humanos são distintos. E quanto mais as pessoas são o que elas desejam ser, sempre respeitando, claro, os seus limites, os limites dos outros, né? Melhor. Então, mudar o olhar como um olhar mais amoroso, um olhar mais de aceitação do mundo e de nós mesmos, para que a gente possa evoluir perante os nossos ciclos de vida. Roboboi Oxumaré, axé, 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 axé a todos vocês, axé aos orixás. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente falou um pouquinho aqui sobre esse mito tão incrível, para compartilhar conhecimento. Então, se você curtiu, compartilha o vídeo e participa com a gente. Querendo participar presencialmente dos encontros, é só enviar uma mensagem para a gente nas redes sociais.
A gente, como eu falei no início do vídeo, a gente se encontra todas as segundas-feiras, das 19 às 21 horas. Hoje, excepcionalmente, eu tô fazendo esse vídeo sozinha, por causa do feriadão. A gente não abriu a sala, mas eu fiz questão de manter o meu compromisso com os orixás, com vocês, e compartilhar esse estudo em Oxumaré. Então, axé, muito obrigada. A gente se vê na próxima segunda. Axé. O orixá já chegou, vem conhecer seu balé, que a cobra serpenteou na dança de Oxumaré. Vem, que o orixá já chegou, vem conhecer seu balé, que a cobra serpenteou na dança de Oxumaré. É de ferro tridente, é o Ifá de Oluô, é a sagrada serpente. Sua trança se dobra das costas pro chão, tem no torso uma cobra, é a coroa de Dan. É o macho, é a fêmea, é homem e mulher, pororoca, arco-íris, é Oxumaré. Angorô, mexe a trança, orixá já chegou, todo o povo que dança diz arrombobô. Arrombobô, arrombobô, arrombobô é a cobra Angorô. Arrombobô, arrombobô, arrombobô é a cobra Angorô. Vem, que o orixá já chegou, vem conhecer seu balé, que a cobra serpenteou na dança de Oxumaré. Vem, que o orixá já chegou, vem conhecer seu balé, que a cobra serpenteou na dança de Oxumaré. É o macho, é a fêmea, é homem e mulher, pororoca, arco-íris, é Oxumaré. Angorô, mexe a trança, orixá já chegou, todo o povo que dança diz arrombobô. Arrombobô, 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 arrombobô é a cobra Angorô. Arrombobô, arrombobô, arrombobô é a cobra Angorô. Arrombobô, arrombobô.